Gente, para mim tem uma questão assim muito clara, né? Porque é claro que a gente precisa saber também que o debate, ir a um debate, é você se expor. É você se expor. Quando o Bolsonaro fala do jeito dele, direto e reto, olha, se eu for, eu vou ficar só tomando pancada, ele é o presidente da República. É óbvio que é a continuidade ou não do projeto dele de Brasil que vai ser questionada pelos adversários. É assim que funciona o jogo democrático. Em reeleições, de fato, Lula, por exemplo, quando disputou a reeleição em 2006, participou dos debates só no segundo turno. De fato, não participou de todos os debates no primeiro turno. Então, no caso do presidente Jair Bolsonaro, não chega a ser uma estratégia inédita. O problema ou a diferença é que os candidatos que foram para disputar a reeleição, eles tinham posição numérica nas pesquisas muito mais confortável que a que o presidente ostenta. O presidente, numa segunda colocação, tendo o projeto de país dele fortemente questionado, decide não ir. Agora, a Lula, Renata, também faz essa proposta do pool, que é inédito e improvável num país como o Brasil, tendo a dianteira confortável nas pesquisas. Então, se Bolsonaro está dizendo que não vai, seria Lula o alvo a ser batido pelos adversários. O problema é que essa estratégia traz um prejuízo para o Brasil. Um país que quer entender quais são as linhas mestras dos projetos dos postulantes ao governo federal e que pode ficar sem entender o que os líderes das pesquisas querem para o seu futuro. Perfeito, o grande ponto é esse, perde todo mundo. Eles estão interessados no que eles podem perder eleitoralmente e veja, não há problema nenhum. Campanha é isso, é justamente sempre um cálculo de risco, né? O quanto um movimento seu pode se reverter em benefícios eleitorais, em uma maior aprovação, em uma redução de rejeição, porque todas as campanhas ficam ali olhando todas essas pesquisas e muitas outras que eles encomendam justamente para ter essas métricas. Então, olhar e ver um problema ou um risco à sua campanha não é uma questão. A questão é quando isso se sobrepõe ao que é o interesse público, o interesse de todos. Então, se a gente tem uma campanha presidencial e ela, claro, né, tende a abordar temas que interessam a todos os brasileiros, porque a gente está falando de não só um candidato, mas um projeto de país, ao menos se espera, né, que vença as eleições e, portanto, vai ditar rumos importantes para o país nos próximos 4 anos, e o eleitor não ter a oportunidade de ouvir a oposição entre esses argumentos, um questionando o outro, que o outro tem que apresentar sob pressão também. É importante ouvir o que um candidato diz, responde sob pressão. Se ele mantém a tranquilidade, se ele tem tirocínio, se ele tem os argumentos de cabeça, ou se ele está colocando para o eleitor um texto preparado, simplesmente, que ele apresenta ali na campanha da televisão, com toda a produção. Debate é muito rico para isso. Ele abre um momento em que, sim, o candidato pode escorregar? Gente. Mas é por isso que o debate é importante, para que os eleitores possam, inclusive, ver o tamanho do preparo desse candidato para versar e falar sobre diversos temas, porque no debate é o momento em que os candidatos são perguntados sobre economia, mas não só, sobre dados recentes do país, sobre como investir em melhorar educação, saúde, sobre o jogo político, sobre escândalos de corrupção. Tudo isso entra na pauta de um debate, não só por quem está promovendo esse momento, mas em conversa entre os próprios candidatos. E esse aspecto me chama muito a atenção, Dani, porque está sinalizando uma coisa quase agora cultural, um esvaziamento dos debates que vem lá de trás ainda com um mau exemplo de Lula e sendo mimetizado por Bolsonaro. Bolsonaro que poderia, né, olhar esse espaço como uma oportunidade, porque ele tem que ganhar frente, mas está colocando acima um instinto de autopreservação. Perfeito. E algo que se coloca também para Lula. É bem isso, o instinto de autopreservação que está guiando o entendimento dos dois, Leandro. Agora, a minha grande pergunta é também uma forma de impedir que os adversários, né, os rivais, notadamente, né, Ciro Gomes, terceiro colocado, Simone Tebet, Janones, enfim, essa ala que tem ali 2% e agora os mais recém-chegados, como o pré-candidato do PROS lá, o Marçal, é também uma forma de impedir que esses
esses personagens se tornem mais conhecidos ou externem suas ideias para o eleitor. Por quê? Porque quando você tem dois candidatos que centralizam a essa altura do campeonato, e de novo, gente, essa situação é inédita no Brasil, foi o que atestou o Lavareda na última edição da pesquisa IPESP, né? Com 70% do eleitorado dizendo, não, eu estou completamente decidido e é isso aí. Quando você tem esse volume precoce, inédito, de tomada de decisão, o que acontece é um esvaziamento da atenção para as ideias que estão ali, que deveriam ser, de novo, debatidas, né, a bem do exercício da democracia. E, claro, né, inclusive porque o que se espera num eventual segundo turno é que as alianças elas sejam, acima de tudo, programáticas, mais do que ideológicas, né? Você pode incorporar propostas que sejam do interesse do seu eleitorado ou que você viu naquele seu adversário que você fala, isso é uma boa ideia. É o que se espera. Isso também reduz a atenção para a plataforma alheia. É evidente, Dani, que num debate de primeiro turno, os mais visados vão ser o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E eles não querem que os outros candidatos aproveitem esse espaço do debate, que é fundamental para que o Brasil entenda, como você e a Renata estavam dizendo, o que pensam o presidente da República e um ex-presidente da República sobre os tantos desafios que o país tem daqui para frente. 2022 não é um ano fácil, 2023 vai ser menos fácil, menos tranquilo ainda. O Brasil tem uma longa estrada pela frente, é importante ouvir sob pressão e ouvindo várias perguntas sem combinação, ouvindo o que a política questiona nesse momento, que é importante, fundamental em todas as eleições que a gente já viveu até aqui. E é lógico que Lula e Bolsonaro seriam os mais visados, porque a gente tem uma eleição de muitas especificidades, entre elas o fato de um presidente buscar a reeleição enfrentando um ex-presidente. Isso nunca aconteceu na nossa democracia e não existe nas eleições um candidato a presidente da República que tenha sido presidente desde a década de 1950 com o Getúlio Vargas. Esse foi um dado até que o próprio Lavareda, que você citou, Dani, me passou há algumas semanas e que é muito emblemático para a gente pensar como 2022 é uma eleição muito séria. E todas as oportunidades em que Lula e Bolsonaro tiverem para ser escrutinados, né, serem ouvidos e debaterem mesmo os seus projetos são fundamentais. E mostra um pouco dessas visões que tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem sobre a necessidade e a viabilidade dos debates no primeiro e no segundo turno, mostra um pouco uma visão de que alguns marqueteiros me passaram já também em alguns momentos durante essa pré-campanha, de que os dois defendem e querem muito essa polarização. Os dois se entendem como adversários ideais, não querem... Rapidinho, meu caro. Tanto que Bolsonaro, nessa mesma entrevista, ele deixa claro, né? Ele fala, eu não acredito na terceira via, eu não acredito, é isso aí. Isso está mais do que expresso e daqui a pouco eu trago a apuração também com a presidente do PT, que eu falei hoje com a Gleisi, reforça exatamente esse ponto que você está trazendo agora. Não, mas é isso, né? Os dois se entendem como adversários ideais, entendem que a eleição de primeiro turno já tem uma cara de segundo turno e querem que esse cenário se mantenha. Isso favorece os dois, não querem ver uma possibilidade de o que aconteceu, por exemplo, em 2018. Você tinha praticamente uma anticandidatura ali com o Cabo Daciolo, que nos debates acabou crescendo e teve um número considerável de votos, muito por conta do que fez nos debates. Acabou virando meme e isso acaba... É um cenário de oportunidades para candidatos que entram nesses debates como franco-atiradores. E vários podem ocupar esse papel do Cabo Daciolo nas eleições de 2022. Isso não é bom, não agrada nem o Lula nem o Bolsonaro, que querem sim que a eleição seja o tempo todo pautada num enfrentamento entre os dois. Os dois, e essa é a avaliação que eu colhi de um marqueteiro há um tempo atrás, mas que me parece uma avaliação acertada, os dois se entendem como adversários ideais e não querem deixar ninguém se aproveitar desse embate que já está dado entre o ex-presidente e o atual presidente da República.